Ele me mandou um press release, ele fez um negócio da sua vida. Eu falei... Não, eu não sei essa história da Red Le Mans não, hein? Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre. Hoje eu tô aqui com o Bruno Peçanha. Bem-vindo, Bruno. Obrigado. Se apresenta pra gente, conta um pouco de quem você é e o que você faz. Então, eu sou o Bruno Chaves Peçanha. Também conhecido como Beijinho. Também conhecido como Beijinho, exatamente. Eu sou profissional, faço hipismo, dou aulas e sou um atleta de competição e rodo o Brasil aí, pulando prova. E aí, onde você tá montando hoje? Conta pra gente, como é que é a sua estrutura? Eu moro em Ribeirão Preto, sou mineiro de Sete Lagoas, mas eu moro em Ribeirão Preto e atendo em 2 lugares, que é no Aras Manoel Leão, onde eu tenho meus cavalos de competição, que ficam meus cavalos mais de esporte, e o Residencial Santa Maria, que é outro lugar que eu vou na parte da tarde, que eu tenho mais alunos lá. Eu atendo mais como professor lá e tem alguns cavalos de competição lá também. E agora, ultimamente, eu estou abrindo essa semana uma escolinha de hipismo para iniciantes lá em Ribeirão Preto, bem no centro da cidade ali, uma localização bem legal. Legal. E é um projeto novo que a gente está começando aí. Que legal. Eu acho que a região ali tem muito potencial, mas falta um pouco de incentivo, né, ao esporte. Já tem no DNA do interior o cavalo, né? Sim, com certeza. E aí, conta um pouco pra gente, como é que você começou a montar, como é que você decidiu que você ia virar profissional? Então, como eu falei, eu sou de Sete Lagoas, de Minas, e minha família não é do cavalo, não tinha fazenda, não tinha nenhuma ligação com o cavalo, mas eu sempre fui apaixonado com o cavalo. Eu ia pra praia, eu lembro de ir pra praia, pra Cabo Frio e Guarapari, que todo mineiro vai. Praia de Mineiro. E eu ficava atrás daqueles cavalos, que ficava de passeio, ficava o dia inteiro atrás desses cavalos. E aí, na minha cidade, abri uma escolinha de hipismo, que é lá no Engenho, restaurante Engenho, e eu fui o primeiro aluno a me matricular. Fui o primeiro aluno da escolinha e daí nunca mais parei, né? Aí, foi embora. Foi eu e meu irmão, eu tenho um irmão 3 anos mais novo, ele começou também. E ele era bem habilidoso, só que ele não gostou, ele parou. Parou. E você continuou? E eu continuei. Até hoje. Faz quantos anos? Muitos anos. Muitos anos. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tenho 40, fiz 40 esse ano, então já tem um bocadinho. Eu imagino que para você deve ter sido um pouco mais difícil do que para outros profissionais, porque Minas é um estado que o hipismo só começou a evoluir lá até recentemente, né? Como é que foi para você esse início de, tipo, achar cavalo? Você estava sempre acostumado a montar bons cavalos, não tinha que... Não, na verdade... Minas, ele já foi um polo muito forte do hipismo. Na época do Vitor Alves Teixeira, do Cepel, foi muito grande. A clínica do Cepel já viu muitas coisas. Foi muito forte o hipismo em Minas. Mas depois que o Vitor saiu de lá, as coisas meio que não aconteceram mais. Mas eu não vim dessa época. Eu era cavaleiro de hipismo rural. Eu fazia hipismo rural no meu começo, nessa época que Minas bombava, eu não tinha acesso ao hipismo clássico, eu fazia hipismo rural. Com 16 anos eu fui morar na Nova Zelândia, fui fazer intercâmbio e eu comecei a fazer CCE depois disso. E aí eu fiz um tempo de CCE, passei na faculdade, fui fazer educação física em Ribeirão Preto. Ah, é mesmo. Eu recebi essa informação. Aí eu fui fazer educação física em Ribeirão Preto, fiz 1 ano, tranquei e fui morar na Inglaterra. Aí eu fiquei mais 1 ano e meio na Inglaterra, fazendo CCE. E depois só que eu fui voltar pra cá, né? Que aí eu fui transferir para o hipismo clássico só mais tarde. E aí quando você estava na Inglaterra no CCE, você já estava profissional? Já era profissional. Já era profissional. Era profissional. Lá, né? Mas lá a gente faz de tudo, né? Batia cocheira, cuidava de cavalo, muito diferente montava, daqui. Bem diferente, bem diferente.
E as provas de CCE é muito diferente também? É porque lá é muito forte, né? O CCE é muito forte lá. Tem em todo lugar várias provas. Todo final de semana, igual tem no salto aqui no Brasil, lá tem o CCE várias. Você escolhe para onde você vai. Mas o clima de lá é sofrido demais. É muita chuva, frio. E aí você voltou para ser profissional aqui? Na verdade, eu tava lá, eu não ia voltar. Eu já namorava, que hoje é minha esposa, a Fernanda, e chegou no meio do caminho e eu falei com ela que não ia voltar mais, que eu ia ficar lá, que eu não voltava pro Brasil. Aí nós terminamos. Ela já tinha 1 ano que tava me esperando aqui. Bom, só pelo fato da gente saber que eu já sou esposa, a gente já tem um spoiler do que aconteceu. E aí 1 ano, nós terminamos, e aí eu tava lá, e em outubro eu tomei um tombo lá, e eu acabei quebrando a clavícula. E a minha patroa de lá da Inglaterra falou assim, aproveita que você tá quebrado, já vai tirar suas férias no Brasil. Aí eu vim, fiquei 1 mês no Brasil, aí cheguei aqui, meus amigos, churrasco todo dia. Aí você falou, saudades. No primeiro dia a Fernanda já voltou na minha casa, nós já voltamos no namoro. Então eu tive, e aí muita oferta de trabalho para eu voltar para o Brasil, porque o brasileiro dá valor do que tá fora, né? E aí tem isso também. Mas como eu tinha combinado, eu voltei para lá. Só que eu tive uma falsa impressão do Brasil, que não é real, aquela vida que eu tive de 1 mês. A vida do churrasco, não é. Festa. Aí eu voltei para lá e fiquei novembro, dezembro lá. E aí foi muito difícil, porque não tinha muita competição, porque o CCE não tem no inverno, porque é por causa do neve, frio. Aqueles piquete alagado. E era 10 horas da manhã estava escuro, 3 horas da tarde estava escuro de novo, muito tempo para pensar. Aí vou voltar. Passei Natal, Réveillon lá, meio sozinho e acabei não conseguindo ficar, voltei para o Brasil. E aí, daí, eu me transferi para o salto, porque não foi possível, não é possível um profissional viver de CCE, é muito difícil no Brasil, o meio é muito pequeno. Sim. E aí quando eu voltei para minha faculdade em Ribeirão Preto, que eu fazia educação física. E aí o Guega, que é meu padrinho lá de Ribeirão, Serguei Fofanov, ele pegou... Grande nome do CCE. Exato. Ele pegou e falou comigo assim, ô Beijinho, eu tenho um lugar para você trabalhar, que é onde eu queria estar, só que eu não posso estar mais. Então, aí me levou no Aras Transval, me apresentou o Lourenço Biagi, que é o proprietário, e me levou lá. Mas eu estava desgostoso do Brasil. Eu queria voltar para lá de novo. Você não sabia o que ia acontecer. Eu já estava querendo voltar para lá de novo. E você concluiu a faculdade? Concluí. E o que você, já saindo um pouco da pauta, você acha que a sua faculdade te ajuda hoje no seu trabalho? Bastante, porque eu tive várias aulas na faculdade, não foi escolhido. Eu não escolhi minha faculdade pensando no esporte ou no hipismo. E foi até engraçado o caso de escolher a faculdade. Mas eu termino. Mas eu tive várias aulas de psicologia do esporte, de didática, de como gerenciar a vida de um atleta. Muito feras aí, né? Então me ajudou muito no meu dia a dia. Mas foi sorte, na verdade, escolher esse curso. Na verdade, foi o destino. Não, na verdade foi o Thiago, que você conhece. Não acredito. Ele era meu amigo de infância, foi da minha sala a vida inteira. E quando eu tinha voltado da Nova Zelândia, foi o ano de vestibular. E aí eu tinha feito inscrição de engenharia florestal em Diamantina e Ouro Preto. Para voltar para Minas, para ficar em Minas. Antes de ser profissional, eu não era profissional. Eu tinha montado na Nova Zelândia, mas fazendo high school. Tá. E aí eu falei, até então não sabia o que ia acontecer, né? Aí ele pegou, já ia parar de fazer hipismo. Porque até então eu pulava 1,10 m. E eu já estava entrando na faculdade.
Então, aí ele pegou e falou assim, Beijinho, nós vamos para Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem o Guega, e aí nós vamos precisar parar de montar cavalo. De cavalo. Montava comigo a vida inteira. Montava com você, ele falou, acho que ele falou. Aí ele pegou e falou assim, nós vamos para Ribeirão Preto, porque Ribeirão tem o Guega, e ele já tinha feito um curso de férias no Guega, então nós vamos precisar parar de montar cavalo. Eu falei, beleza, tem engenharia florestal? Isso por telefone. E aí ele abriu aquele catálogo, foi lá no e não achou engenharia florestal, ele falou, achou educação física. Eu falei, Beijinho, sua cara, educação física, você tem que fazer educação física. Eu falei, beleza, então fiz a inscrição, passei, foi o primeiro vestibular, passei e fui pra Ribeirão. Que loucura! Nem os outros eu fui prestar, o de Diamantina. Já partiu, foi embora. E aí você falou um pouco do Transval. Me conta um pouco como é que é a sua parceria. Faz tempo que você tá lá pelo jeito. O que vocês estão desenvolvendo de planos? Porque você tem um cavalo deles muito especial na sua mão, né? Exatamente. O Transval entrou... Ele entrou na minha vida, eu entrei na história do Transval ali. Nessa época, quando eu voltei da Inglaterra. Foi em 2004, se eu não me engano. Tem 17 anos isso. Aí o Lourenço, eu estava desgostoso do Brasil, estava pensando em voltar, e eu fui conversar com o Lourenço, sem compromisso. E aí tudo que eu pedia, ele fazia. E aí eu falava, eu quero ter um cavalo. Aí ele, tudo bem, eu quero... Qual você quer? Não, eu falo que eu queria ter um cavalo meu. E aí ele liberou. Eu vou fazer CCE. E ele, tudo bem. Porque ele queria que eu entrasse. E eu não tava não sabia se eu queria. Tava cortejando ali o relacionamento. E aí eu comecei. E aí eu mudei para Batatais e era exclusivo. Era exclusivo do Aras Transval. E eles têm 17 anos. Aí eu fui... E hoje você não é mais exclusivo deles, mas você continua lá. Exato. Entendi. Aí a história foi acontecendo, né? Uma parceria, nunca deixamos de ser parceiros. Eu fiquei uns 5 anos exclusivo. Depois eu saí meio período, ficava meio período no Aras Transval, meio período avulso. E até que ultimamente não valia mais a pena para eles tinham poucos cavalos no esporte e eles me mandam. Hoje eu tenho 5 cavalos do Aras Transval lá comigo, que fica no Aras Manuel Leão e no Santa Maria, e o Henrique, que é o filho do Lourenço, que monta hoje, que toma conta do Aras. Então o Aras continuou com a segunda geração aí. Que legal. Já tem 30 anos que existe o Aras Transval. Eles começaram com anglo-árabe até chegar na genética de hoje. Que legal, interessante. E conta pra gente um pouco do Fido. Você que escolheu? Você que bateu o olho e falou assim, eu quero que... Na verdade não, eu vi ele nascendo, né? Ele nasceu lá no Aras Transval e eu acompanho ele desde Potrinho. E eu tive alguns bons cavalos lá do Aras Transval que fizeram parte da minha carreira. E o Fido, desde novo, ele mostrou muita habilidade pro salto, né? E aí ele veio para mim com 4 anos para eu treinar ele para aprovação de Garanhões. Que eu recentemente descobri que a aprovação de Garanhão é difícil, não são juízes que vêm de fora, um alemão, um belga, um francês, que é bem criterioso. Naquela época, então, foi uma turma bem forte lá. E aí, ele tinha ido na aprovação de Garanhões um ano antes, quando ele tinha 3 anos em Liberdade. Ele tinha sido aprovado provisório. Entendi. E aí no outro ano eu fui montado, com 4 anos. Mas foi engraçado porque 2 meses antes da aprovação, eu tomei um tombo e quebrei o pé. E aí eu tive que operar meu pé, com a placa no pé. Meu Deus, mas como assim? E aí faltava 2 meses para aprovação e eu com o pé quebrado. Então eu não montei ele. Na época tinha o Guilherme Camargo, que era um menino que montava comigo. Ele trabalhou todo esse tempo o cavalo e eu ia todo dia de muletinha ver o trabalho dele, acompanhava o trabalho. Depois de
3 semanas eu comecei a montar, eu tirava os estribos da sela, eu montava sem estribo, só o fio, mas ninguém podia saber, se minha mulher soubesse, ela me matava. Como ele é? Qual é a personalidade do Fido? Ah, ele é super de boa. Hoje ele Mesmo tá mais. no Garanhão? Hoje ele tá mais chato no cabresto porque coletou muito, né? Mas ele montado, ele é super de boa. Sério? Super bonzinho. É. Porque pra você montar com o pé sem estribo deve ser uma beleza. Aí eu comecei a montar. E aí eu operei, eu falei que o médico precisava de estar pronto para aprovação. Aí ele falou, não sei se vai dar, não. Mas aí eu falei, não tinha outro jeito. Eu pedi o Thiago Ravi, que é um grande amigo meu, para ficar a postos, porque se eu não conseguisse, ele apresentava o cavalo para mim. Então eu fui um dia com ele, pus ele para montar o cavalo, ele saltou o cavalo um pouco, olha, era muito simples. Eu falei, fica pronto, se eu não conseguir, você apresenta ele para mim na aprovação. E aí eu fui montar um dia antes da aprovação lá, que foi na época paulista. E aí eu montei, trabalhei ele um pouco e fui no outro dia apresentar. Aí com 2 dias de apresentação, ele ganhou a aprovação e até hoje é a maior nota da história de um cavalo aprovado no Brasil. E ele já tá com 9 anos, você falou. E os filhos dele? Conta um pouco. Você sabe alguma coisa da prole? Os filhos deles são lindos, são muito bem feitos. É muito lindo. O cavalo é muito bonito. São muito bem feitos, mas agora estão começando a chegar a primeira geração montada. Eu estou montando uma filha dele, que é filha do Fido na Cerise. Que você montou por muito tempo também. Que eu saltei muito tempo também, ganhei alguns grandes prêmios com ela, que é uma égua Nabab de Hev. Ela é Canã Nabab de Hev. Tá tranquilo esse papel aí. Ela é Canã Nabab Chinchim. A mãe dela, que é Nabab Chinchim, é a irmã própria do London, que foi medalha de prata na Olimpíadas. Então é uma super linhagem. Super papel. E aí chegou essa potra, pra mim agora tem 4 anos, mas eu não a vi. E o Fido, qual é o papel do Fido? O Fido, ele é Vigo, em mãe Elbster Put, na Fragança de Chaluz. Também a Fragança de Chaluz foi por muito tempo a melhor matriz do mundo. Ela é mãe do Mailor de Cartago, é mãe do Bamac de Mousse, mãe do Orange. Mãe do Fido TW. É mãe do Fido. Ela tem vários cavalos. Ela tem, se eu não me engano, são 16 cavalos filhos dela internacional. Pula prova de 1,60 m. Então foi uma super matriz. Entendi. Super matriz. Legal. E o que você está saltando com o Fido hoje? Como é que é o dia a dia de vocês? E quais são os planos que você tem para vocês dois? Então, o Fido está com 9 anos. O ano passado foi um ano de transição, de subir para prova forte. Então eu oscilei em saltar grandes prêmios de 1,60 m e voltava para o de 1,45 m. Então foi um ano de transição. Foi um ano que ele teve bons resultados, mas também não teve resultados muito bons, mas no geral eu acho que foi um ano de muito aprendizado. Ele é novo ainda, né? Tem toda essa questão. E esse ano eu acho que vai ser um ano que ele vai firmar nessa aí. Fomos na primeira provinha do ano, que foi semana passada ali em Campinas. Ele já ganhou a prova de 1,40 m lá. E amanhã ele começa aqui no torneio de verão. Essa não é a prova dele. Vamos começar a esquentar os motores. Entendi. Aí aqui no torneio de verão ele vai nesse grande prêmio, que é o 1,45 m, que ainda é tranquilo, né? Tá vendo? É tranquilo soltar um grande prêmio, ficar bem tranquilo. Mas o plano é fazer até o Internacional de Curitiba com ele aqui e estamos organizando a ida dele para a Europa esse ano. Legal. E aí vamos fazer o segundo semestre lá. Como que você se planejou para fazer isso? Porque como funciona levar o cavalo para a Europa? Então, tem dois meios, né, para levar o cavalo para a Europa. Um é ir pelos Estados Unidos, que aí faz uma temporada ou vai direto, faz a quarentena nos Estados Unidos e vai para a Europa, ou pela Argentina. Como o meu cavalo ele tem o exame de piroplasmose alto, eu só tenho a opção de ir pela Argentina. Então eu vou pular até abril, que é o Internacional de Curitiba aqui. De lá ele já faz
São 21 dias que ele tem que ficar num lugar separado, que vai ser na hípica mesmo de Curitiba, depois ele desce para Argentina, faz a quarentena lá e vai para Europa. Entendi. Esse é o plano. Entendi. Na Europa ele vai lá para casa do Juninho, que é o Adir. Mas daí você vai com ele para Europa? Para Europa eu vou com ele. Aham. Só que eu não vou poder passar a temporada toda lá, entendeu? Você tem a luz, você tem outros cavalos, tem minhas coisas acontecendo aqui também. É. Então eu vou ficar meio que um bate-volta. Ai, que chique, eu queria estar fazendo um bate-volta pra Europa também. Você não quer um estagiário, não? Vamos comigo, eu vou precisar de gente. Vamos lá. Mas aí ele vai ficar com o Juninho, que é o Adir, que é um grande amigo meu, um super cavaleiro português, na verdade brasileiro, mas representa Portugal hoje. E ele vai manter o cavalo em forma, concursando, e eu vou chegar meio que para as competições que eu quero participar, entendeu? As mais tops. E aí, por que vocês decidiram levar ele para Europa? Porque desde o começo minha parceria com a Aras Transvaal, o projeto era levar para a Europa. Entendi. É um cavalo que nós temos um sonho olímpico com ele. Legal. Entendeu? Então o plano era tentar uma vaga olímpica. Esse ano não vai ser, eu acho, muito difícil. Muito cedo porque também. ele é muito jovem para pegar esse nível de exigência. Então não vai dar certo. Mas eu acho que essa experiência, para mim, tanto para mim quanto para ele de Europa, vai ser muito importante pensando numa próxima Olimpíada, num próximo Pan-Americano. Eu acho que é um cavalo desse nível. Entendi. E Melbourne 2032, esse é o projeto do filho. Mas o que eu ia te perguntar sobre o treinamento dele? Como é que você organiza? Porque não é todo mundo que faz um cavalo olímpico, né? Todos os cavalos têm, lógico, agora tem várias estatísticas sobre papel, enfim, a gente tem várias expectativas sobre vários cavalos. Qual foi o momento que você teve o estalo que o filho poderia ser um cavalo olímpico? É difícil. No olhar dele, desde novo eu sempre gostei muito dele. Eu acho que o cavalo olímpico, ele não nasce olímpico, porque um cavalo não chega sozinho, entendeu? Então eu acho que é muito de um conjunto, muito de um cavaleiro acreditar e dedicar no cavalo que tem até chegar no máximo dele, entendeu? Então ele tem muito potencial, mas eu acredito muito nele, então eu vou fazer de tudo para fazer chegar. Então tem cavalos que nem têm tanta qualidade e acabam chegando, foram para Olimpíadas, porque o cavaleiro acreditava e dedicou no cavalo. Então eu acho que o cavalo olímpico, ele não nasceu com aquela estrela e qualquer um que vai pegar vai para Olimpíadas. Eu acho que é o conjunto olímpico, né? Então a própria Primavera, que hoje é o cavalo sensação do momento aí, se ela não tivesse, o Stefan Baixa não tivesse pego ela, não tivesse todo esse processo, provavelmente ela seria um cavalo normal no Brasil, como passaram vários. Saltando 1,10 m com amador, tranquilamente, ou então talvez. Não, até a prova de 1,40 m, correndo, ganhando prova aqui, ou seria um cavalo legal, importante no Brasil, mas não o nível que ela chegou. O nível que ela chegou. Então não é de um dia para a noite, né? São vários anos de trabalho em cima. Sim. E você falou que o Fido é um dos cavalos com a maior torcida do Brasil. Exatamente. Conta um pouco sobre isso. Toda prova que eu vou, todo mundo para assistir o Fido. Aí eu às vezes até me confundo. Será que eles estão torcendo para mim? Mas na verdade é que o Fido tem vários filhos. Então toda prova que eu vou, tem alguém que fala assim, vai lá, hein, vai bem com o Fido que eu tenho um filho dele. Então eu tenho bastante gente torcendo para ele nas competições. Então a gente já falou bastante do Fido, o podcast é praticamente do Fido. Mas conta um pouco, você teve outras montarias importantes dentro da sua carreira, a Celize, inclusive. Conta um pouco pra gente mais das suas vitórias e os pontos altos que você teve. Meu primeiro cavalo de grande prêmio foi um cavalo que eu trouxe da Europa, de parceria com o Thiago Ravi, que veio lá do Sabino, que chamava Codex Júnior. Esse cavalo era um cavalo muito potente, meio lento, mas muito forte. Então era um cavalo corajoso e potente. Como é que você achou ele? Na verdade, o Ravi
O Ravi me ligou um dia e falou assim, Beijinho, eu achei 3 cavalos na Europa, eu queria trazer para o Brasil e não tem parceiro. Você quer ir comigo? Eu nem cheguei a montar os cavalos, não conhecia os cavalos. Eu falei, tamo junto, vamos embora. Peguei o único dinheirinho que eu tinha de trabalho, que eu fui trabalhando e fazendo. E depositei pro Ravi e ele trouxe os 3. O primeiro nós vendemos na primeira semana. O segundo foi a Cool Lady, que foi uma égua Cartago que eu vendi pro Aras Transvaal. E o Codex eu fiquei para mim. Então eu peguei o que eu ia ganhar e pus no Codex. E o Codex ficou para mim, meu cavalo de grande prêmio. E aí ele me ensinou muito esse cavalo, porque ele era um cavalo que se eu montasse ele para frente, eu fazia falta na vara da entrada. E como eu estava subindo, eu vinha uma paralela de 1,60 m, eu queria montar ela, porque ela era muito larga. Aí eu bati na vara da entrada. Então ele me ensinou a ter a frieza de chegar num obstáculo muito alto, dar espaço e ficar quietinho. Agora eu fiquei curiosa. Você chegou nesse nível de pular grande prêmio? Quem te deu aula? Vixe, várias pessoas. Várias pessoas. Eu tive aula com Marcelo Artiaga, eu tive aula com Fábio Sarti, eu tive aula com Duto. Eu sempre tive alguém que me acompanhava, que eu podia trocar informação, que eu podia... Até hoje. Até hoje eu tenho muito tempo agora. O Vitor Teixeira me deu assessoria, o Sérgio Fiuza. Ultimamente, agora, quem está me ajudando agora é o Stefan Barcha. Ele está me dando a mão, eu fui até treinar na casa dele, tudo. Esse projeto do filho, ele tá cada vez mais comprando meu coração agora, hein? Vai ser legal. Então, na verdade, ninguém consegue. Eu costumo dizer que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Então, sozinho é muito difícil. Então, eu sempre busquei ajuda, eu sempre procurei gente que me apoiasse, que me ajudasse, que acreditasse em mim. E graças a Deus passaram boas pessoas na minha vida aí, que eu tenho só a agradecer. Legal. O Thiago, inclusive, uma das coisas que ele me falou quando ele deu a sua capivara pra mim, foi que você tá tendo muita calma em construir a carreira do Fido. E às vezes essa não é a abordagem escolhida por alguns profissionais, né? Tipo, tem gente que tem uma pressão de entregar resultados muito rápido. Não sei, né? Mas isso é um pouco do brasileiro, entendeu? O brasileiro não tem muita paciência. Eu digo até por mim mesmo, não é fácil. Porque a gente tem que fazer um projeto e momentos ruins, resultados ruins vão acontecer. Só que um cavalo igual o Fido, que tem muita expectativa em cima, que tem muita gente torcendo, uma vez que ele vai mal, não, esse cavalo não é isso tudo. Só que todo cavalo vai mal um dia, toda pessoa tem um dia ruim, um dia bom, e isso faz parte. Então ter essa frieza para falar assim, tudo bem, ele aprendeu com esse dia ruim, aprendeu, ou não aprendeu, vamos voltar e vamos fazer o que deu de errado e trabalhar de novo. Agora, o brasileiro, ele condena o cavalo por um dia, isso eu acho ruim, mas eu não tenho controle sobre isso, então eu faço meu projeto e tento focar no meu objetivo. Focar onde eu quero chegar e no processo. Quando a gente está construindo tanto uma carreira como um cavalo, a gente tem que curtir o dia a dia, tem que curtir o processo, porque senão é sofrido demais, né? Fica só querendo o final, e o final algumas vezes chega, mas muitas vezes não. Então, se você curte o processo inteiro, você vive aquilo. Você curte cada vitória, cada conquista. Isso faz parte da evolução. E fica mais gostoso também. Não, com certeza. Agora eu vou deixar você voltar a falar dos cavalos. Desculpa. Não, tá jóia. Então, o Codex, ele me ensinou a pular alto. Foi o meu primeiro cavalo de grande prêmio. Ter a frieza para pular alto sem montar. E aí, depois dele veio a Aloete, que foi uma égua Transvaal Aloete, que foi uma égua conhecida muito no Brasil, que ganhou muita prova. Eu montei ela durante 4 anos e eu não lembro uma vez que ela saiu de casa que ela não ganhou pelo menos um dia. Era uma égua extremamente competitiva. Eu ganhei muita coisa com ela.
E essa égua me ensinou a correr. Então eu fazia excesso de tempo com o Codex. E depois com a Loete eu me tornei dos cavaleiros mais rápidos do Brasil. Eu ganhava muita prova. Então essa égua me ensinou a ganhar. Essa égua foi, tipo assim, foi dos 2 cavalos que se completaram, sabe? E aí depois dela aí vieram vários. Aí veio a Cerise, veio o Twister da Conquista. Aí veio a Onete. Vários cavalos. Mas os principais que fizeram diferença mesmo na minha carreira foi o Codex e depois a Loete. Aí depois o restante passaram bons cavalos que eu ganhei bastante prova. Inclusive a Cerise foi uma égua especial que eu tive um carinho imenso, que a despedida dela da prova foi dos momentos mais emocionantes da minha vida. Não sei se você lembra. Não. A Cerise, com 19 anos, eu aposentei ela no XTC, lá no Doda. Eu falei com a minha esposa e com o meu tratador. Falei assim, ó, a Cerise eu acho que tá meio que chegando no final de carreira, com 19 anos. Se ela ganhar esse grande prêmio, eu aposento ela dentro da pista. Aí eu fui, mas não contei pra ninguém. Fiquei quietinho, só pra minha esposa e pro meu tratador. Aí eu fui no primeiro dia da prova de 1,40, ela ganhou a prova de 1,40. Falei, e Cerise, calma aí, vai com calma. Cerise, tem certeza, Cerise? Aí você já tinha conversado com ela antes? Aí fomos pro grande prêmio. Aí entrei no grande prêmio, único 0 dentro do tempo. E aí eu era o último a entrar na segunda volta do grande prêmio. E todo mundo lá, todos os cavalos importantes do Brasil, tava o Azrael com o Zé, tava todo mundo lá, e eu o único 0 dentro do tempo. Aí eu fui no júri, aí o meu tratador falou assim, você tem certeza? Se você não quiser aposentar ela, não fala nada. E a Cerise era do Transval? Era uma parceria minha com a Aras Transval. Aí eu fui no júri, tava o Pedro lá, eu peguei e falei assim, Pedro, o negócio é o seguinte, prometi que se eu ganhar esse grande prêmio, eu aposento ela dentro da pista. Você só me arruma um microfone que eu vou... E o Pedro é muito fofo. Aí ele pegou e falou assim, aí eu peguei e falei assim, só que é o seguinte, ela tá inscrita na semana que vem em Curitiba. Se eu ficar em segundo, eu já não aposento ela mais. Aí ele morreu de rir, o júri riu lá e falou assim, nós vamos torcer então. Tá todo mundo na torcida para você ganhar esse grande prêmio. E aí eu entrei na pista, eu era o último a entrar na pista, e ela fez o 0. Então dali, quando ela pulou o último, só eu e quem sabia ali, que eram poucas pessoas, sabiam o que tinha acontecido. E aí foi eu só de arrepio, só de falar, foi emocionante. E aí eu desci dela, eles arrumaram uma coroa de flor lá no Doda. Arrumaram? Não sei da onde que veio essa coroa de flor. E eu desci dela na pista, e aí eu falei que foi a última prova dela, que ela terminou com chave de ouro. Aí começou gente a chorar, e veio um tanto de gente chorar. Ai, agora eu fiquei arrepiada também. Não, e foi, eu não chorei porque Cowboys don't cry. Cowboys don't cry. Mas todo mundo chorou, foi super emocionante. E aí depois que eu saí da pista, eu lembro que veio uma senhorazinha. Isso foi pandemia, todo mundo de máscara. Essa senhorazinha veio me dar um abraço. E chegou pra mim e falou assim, que ela, me agradecendo, falou que foi o momento mais emocionante que ela viveu na vida dela. Que eu não conhecia, eu não sabia quem era. Foi bem legal, foi uma coisa que eu acho que poucas pessoas vão passar isso na vida, foi bem gostoso. E agora o papel da Cerise é aproveitar a vida de aposentadoria. Exatamente, e criar. Tirar filho dela. Porque o papelzão desse não dá pra desperdiçar também, né? Legal, nossa, que legal. E aí veio o Fido. E aí veio o Fido. Aí o Fido, nisso, ele já estava sendo formado junto. E aí quando ela aposentou, o Fido já estava com 7 anos, começando a pular as provas de 1,40 m. Entendi. Então foi meio engatou, mas eu tive um gap aí no meio de cavalo, teve uma falha aí no meio entre o Fido chegar e a Cerise acabar. Então eu passei 2 anos aí de formação, usando alguns cavalos, tive resultado, tudo, mas não cavalos que estavam aptos. Firme no esporte. Cavalo que não oscilava resultado. Então, essa baixa, o importante é fazer essa formação, você ter cavalos para substituir.
eu costumo falar que um cavalo sem um cavaleiro, ele continua sendo um cavalo. E um cavaleiro sem um cavalo, ele é um simples ser humano normal, né? Então, a gente precisa do cavalo para se tornar um cavaleiro. Com certeza. Não, e você falou também que você dá várias aulas, você falou que você vai voltar da Europa para dar aula para os seus alunos e não sei o quê. Conta um pouco mais de como é a sua rotina como professor, como são os seus alunos, que prova eles fazem. Exato, eu tenho uns 20 alunos. Então só dá aula para seleto grupo de jovens. Master também, eu tenho uma aluna master com esse master top. Eu tô incluindo todo mundo nos jovens, entendeu? Somos todos jovens. Mas eu tenho alguns alunos que eu não pego muito, como eu estou sempre viajando para concurso. Não deixa desamparado. Os alunos que ficam comigo são os que vão para concurso comigo, porque senão eles ficam muito sozinhos em casa. Então todos que começam a montar comigo, eles já sabem disso e se programam para me acompanhar. Então no começo do ano eles já falam assim, mas manda o seu calendário. Aí eu mando o calendário para todo mundo e eles escolhem as provas que eles vão de acordo com as que eu vou, entendeu? Então eles já sabem disso. Então tem uma turminha bem boa, bem competitiva, que está sempre nas provas comigo aqui. Tem a Júlia. Eu queria falar que a gente aqui é bem fã da Júlia e da Gina, a gente está sempre torcendo e é muito legal ver as duas. Tem a Júlia, ela super amazona, tem a Bianca Malzone, que foi pro último sul-americano lá, que é lá de Ribeirão também. Tem, se eu for falar todo mundo e esquecer, vai ficar ruim. Vai ficar ruim. Tem a Nanda, tem a que pulou Master Top lá, que também classifica direto. Tem a Thaís Balbino. Vixe, vai ser difícil. Só dá aula pra mulher? A maioria. Eu acho que o único homem é o Henrique Biagi, que é o filho do Lourenço Biagi. Do Aras. Que hoje é o que toca o Aras Transval. Porque só menina, caramba! Várias mulheres. Clube da Luluzinha. Várias mulheres. Ainda bem que minha esposa sabe, conhece todo mundo e não tem ciúme disso. Não dá. Mas que legal isso. E aí então os seus alunos escolhem as provas que você vai. Você só leva seus alunos nas provas que você já, como eu vou quase em todas, então pode ir em todas. Pode ir em todas. Mas aí eles já selecionam de acordo com o meu calendário. Entendi. Tem uma turminha boa. Hoje tem uma... É bem mais fácil trabalhar com meninas que são habilidosas, é bem mais fácil. E as coisas acontecem mais natural. Mas a Júlia e a Gina, por exemplo, pô, a menina precisa ser muito habilidosa. Mas ali a Júlia e a Gina é um caso meio diferente, meio especial. A Júlia é muito boa amazona. E quando ela começou a montar comigo, ela fazia 1,10 m com a Gina. E não fazia muito zero não, que era uma égua muito brava, não fazia zero com a égua. E nós começamos a trabalhar junto, e eu lembro de falar, vai ser uma égua muito boa de 1,10 m. E ela começou a ganhar 1,10 m. Aí chegou um ponto que ela pegou e falou assim, vamos tentar 1,20 m? Vamos tentar 1,20 m. Aí nós fomos pro 1,20 m, ela começou a ganhar 1,20 m. Aí o pai dela ficou na minha cabeça, vamos pôr 1,30 m? Eu falei, não, a égua é boa de 1,20 m. Pra que a gente vai tentar até dar errado? Não vale a pena esse risco. Aí ele, não, mas vamos. Eu falei, então tá, você vai no ranking, que foi um ranking da Paulista. Você vai fazer 1,30 m e na minha cabeça era só pra falar que, viu que não dá certo? Só que o problema é que ela foi bem. Aí ela foi bem. Teve que colocar na categoria. Aí beleza, aí foi no 1,30 m. E aí foi o ano que ela tava no pré-júnior. Eu falei, vamos tentar a seletiva. Aí fomos na primeira seletiva, tava muito grande. E aí eu falei, essa égua não vai dar certo. Mas a égua tem um coração maior que ela, é uma coisa impressionante, é um ponto fora da curva. E o conjunto é muito antigo, uma confia muito na outra, tanto a Júlia como a Gina. Então foi um conjunto que é bonito de ver, né? É legal de ver isso. Aí a égua faz de tudo para dar certo e a Júlia monta ela muito bem também. E aí foi uma coisa que não foi planejado, não foi quando eu vi a égua, falei, não, essa égua vai pular o pré-júnior. Não.
Não imaginava nunca. Eu acho que nem eles imaginavam também. Foi acontecendo, a ego foi respondendo o trabalho e chegou a E ela é super competitiva hoje, super né? competitiva. Super competitiva. Isso é muito legal. E até porque a Gina não é BH. Não, ela é lusitana. Eu costumo Quem falar diria? eu falo pra Muito Júlia legal que isso. ela é lusitana, que ela é um animal bem próximo do cavalo. Não chega a ser cavalo, mas é bem próximo. É quase um cavalo. Que coisa! Mas e aí, pro resto do ano? Quais são os planos pra gente fechar com chave de Então, ouro? o plano é fazer até o Internacional de Curitiba aqui no Brasil. Ganhar Tem mais tudo. alguns cavalos muito bons da minha cocheira, graças a Deus. Tenho a Taormina. Mas você só vai levar o filho. Eu vou levar só o Só o filho. Só o filho. Assim. Pretendo comprar mais algum cavalo lá para não ficar montando um cavalo só. Tem alguns investidores que são parceiros, que são clientes que entram junto comigo nesse sonho aí, entendeu? Então tem alguns bons cavalos da cocheira, monto pro Aras Transvaal, monto pra Fazenda da Conquista, que é em Bebedouro ali também, que tem alguns cavalos comigo. É uma cidade com nomes diferentes que eu também não tô muito acostumada. É Batatais, Bebedouro. É o E interior. eu sou de Tatuí falando isso, né? Mas tudo bem, tá bom. E lá de Minas, que é da onde eu comecei lá no engenho, tem genética solar do engenho, que eles criam lá também, e tem alguns cavalos comigo. Hoje eu tenho 2, e um é um cavalo que foi aprovado no ano passado, que chama Romeu TW, ele é criação Transvaal também, mas é um garanhão, que hoje é lá do Solar do Engenho. E esse cavalo está com 6 anos esse ano, é um cavalo que eu acredito muito, que eu acho que ele pode pular provas importantes no Brasil. Então, eu tenho filho, mas tem alguns vindo atrás. Opções. Alguns vindo. A escada tem que pra te manter continuar. ocupado. Quantos cavalos mais ou menos você monta por dia hoje? Eu monto mais ou menos 8 cavalos por dia. É uma média. Ó, eu monto 8 vezes em talvez 3 meses. Tá ótimo. Só que eu tenho 40 e poucos cavalos sobre minha responsabilidade comigo. Quantos? 42, eu acho. Meu Deus do céu. Tanto de alunos como meus mais novos. Meus que eu falo é que eu monto, né? Não são meus de verdade. Porque senão eu já ia perguntar qual é o seu segredo. Porque... Não são meus, de proprietários, que tanto de comércio como cavalos de competição, como potros, informação, então tem uma tropa bem legal. Então, eu tenho uma equipe boa, com 5 cavaleiros montando pra mim. Caramba! Que as coisas têm que acontecer quando eu não tô, né? Então tem uma equipe bem legal. Até queria falar, agradecer a minha equipe que faz toda a diferença no resultado final, que é o Paulinho Lima, que monta pra mim, o Gabriel, o Bala, que é o João, o Clovinho, que é o Clóvis, que monta no Santa Maria. Então eu tenho uma equipe bem legal comigo que faz tudo acontecer, né? Que, na verdade, eu sou só o que aparece ali, mas tem toda uma estrutura atrás que faz o sistema acontecer. Na verdade, a gente acha que o hipismo, o esporte todo é só o cavaleiro e o cavalo, mas na verdade a gente precisa de um time para fazer tudo acontecer. Exatamente. Não, é um esporte individual e não é um esporte de equipe. Tanto porque se o veterinário não fizer o papel dele, não vai funcionar. Se o tratador não fizer o papel dele, não vai funcionar. Então, eu costumo dizer que é uma corrente. Todo elo é importante. Uma corrente com um elo fraco, ela vai quebrar. A minha equipe hoje é bem legal. Funciona tudo direitinho. Tem um tratador, alguns tratadores de confiança. O Marcelo, meu principal tratador. Faz totalmente diferença em todos os momentos. Faz toda a diferença, na verdade. Porque ele sabe se o cavalo está diferente. Ele me avisa já de manhã o tanto que eles dão palpite em tudo também. Tudo. É meu parceiro de tudo. Até da embocadura que eu vou usar na prova, ele me fala. Mas, então essa parte é extremamente importante. E a gente, no final, eu que apareço lá no pódio, mas
Na verdade, é uma vitória de várias pessoas. Com certeza. E para quem quiser acompanhar essa sua nova jornada aí com o filho na Europa, os resultados, porque a gente acabou de lançar um projeto do Cavalo Olímpico no podcast. Isso aí é um momento histórico. Muito legal. Como a gente acha? Bom, tem o Instagram, né? Que é o Instagram da minha equipe, que é o Peçanha Team. E eu acho que isso faz. E acho que só. Então tá bom. E nas provas, quem quiser acompanhar nas provas e torcer pra mim... Agora vocês sabem qual é a cara dele, porque geralmente a gente que mexe com cavalo só tem foto em cima do cavalo, que o rosto tá bem de longe, você não sabe se você reconhece a pessoa. Exato. Agora, gente, essa é a cara do Thiago. Bruno. Quem é Thiago? Porra, quem é Thiago? O seu assessor de imprensa. Mas agora você já sabe a cara do Bruno e pode chegar nele nas provas. Isso aí. Obrigada, então, por falar com a gente. Muito obrigado a você, foi um prazer. Foi muito legal mesmo. Espero que tenha falado coisas legais. Não, foi ótimo. E pra você só desejo várias vitórias, pros seus alunos também. Tenho certeza que vai ser ótimo. Muito obrigado. Obrigada.